Bom dia, minha gente. Já agradecemos já. E vamos começar mais um sem roteiro. Eu estava aqui, minha gente, pensando. Eu tenho uma mania de dizer que as sextas-feiras e os finais de semana são meus. Que eu não tenho nada no mundo que vai fazer eu fazer algo. Eu paro tudo para poder curtir esse momento. Os finais de semana, né? Eu não gosto de me... Eu só procuro fazer as coisas que é mais urgente. Como, por exemplo, eu nem gravei hoje, mas eu vou gravar uma horinha rápida pra passar essa mensagem agora. Antes que eu me esqueça dessa mensagem, não sei se foi Deus que me usou, acredito que seja. Então eu vou tentar também gravar na sexta, né, minha gente? Mas eu costumo dizer que a sexta-feira são minhas. E eu procuro curtir minha família, fazer algo que eu gosto. E eu tava pensando, eu passei a semana todinha correndo, fazendo as coisas, minha rotina normal, e gravando vídeos, essas coisas, né, de rotina. E doidinha, ansiosa pra chegar sexta-feira, pra poder curtir minha sexta-feira. Aí eu peguei hoje, parei pra pensar, tava pensando, e se a sexta-feira não chegar? Hein? Aí eu parei, comecei a pensar, assim, né? Então, o que eu quero dizer com isso, minha gente? Que a gente tem que viver o agora, entendeu? E na minha mente eu pensei que se a gente curtir sexta-feira, eu vou apreciar mais as coisas que realmente a gente aprecia, deixando um momento pra gente. Mas a gente não deve deixar para depois o que a gente pode fazer hoje. Porque caso não chegue sexta-feira, a gente não tem que deixar de fazer as coisas que a gente gosta, entendeu? Porque ninguém sabe se vai chegar. Eu hoje mesmo deixei de curtir o meu momento para poder fazer esse vídeo, porque se eu não deixasse para depois e não conseguisse passar essa mensagem para vocês. E o que eu quero dizer com isso, minha gente, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Porque a gente tem que viver o agora, esse momento agora. Que o amanhã só pertence a Deus, a gente não sabe se vai ter um amanhã. A gente fica naquela ânsia de deixar para depois, pensando no futuro. Mas o futuro só pertence a Deus. Então não deixe de fazer as coisas que você gosta, as coisas que você está pretendendo fazer para amanhã ou para depois. Se você arrumar um tempinho, tente arrumar um tempinho, algum momento quando você tiver, e corra para fazer o que você quer fazer, o que você sente vontade nesse momento de fazer. E vá apreciar e vá viver o momento, porque o amanhã só pertence a Deus. A gente não sabe nem se vai ter mais uma hora de vida, se daqui a uma hora a gente vai estar vivo. Então viva o agora. A vida é uma dádiva que a gente tem que apreciar. Por isso que hoje é o presente, e a gente tem que, é um presente que Deus deu. O hoje é um presente que Deus deu pra gente aproveitar e apreciar. Então não deixe para depois. Faça o que você tiver de fazer hoje, o agora. O melhor momento é o agora, não é o amanhã. Então, curta o seu momento, curta a sua vida, aprecie como se fosse o último dia da sua vida. Curta cada momento e dê prioridade às coisas que realmente importam. Não perca seu tempo com futilidade, com coisas que não vai agregar em nada na sua vida. Que o tempo que a gente tem é uma das coisas mais valiosas que a gente tem aqui na Terra. Primeiro a saúde, depois o tempo. Então, curta o seu momento, aproveita, aprecie, minha gente. A vida, ela é rara, ela é única, não é para sempre. A gente tem um tempo limitado aqui na Terra. Então, a gente tem que aproveitar, tentar aproveitar o máximo que a gente pode aqui na Terra. Não procrastine, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Curta esse momento, curta a sua vida, aproveite esse momento. O Deus é maravilhoso, que Ele, todos os dias quando a gente acorda, Ele já dá esse presente pra gente apreciar. Então não deixe passar esse momento. Aproveite o agora, curta o agora.
E é o que eu vou fazer. Eu vou começar a curtir mais ainda. Porque eu acreditava que só curtia se chegasse o meu dia, minha sexta-feira, né? E eu não vou esperar chegar a minha sexta-feira para poder curtir, para poder apreciar. Se eu sentir vontade de assistir um filme, uma série hoje, eu vou assistir hoje. Graças a Deus que eu tenho esse privilégio, por isso que é muito bom ser criador de conteúdo, porque a gente pode fazer as coisas que a gente gosta, a gente pode controlar o nosso tempo, tentar controlar o nosso tempo, né? Quem controla o nosso tempo é Deus. Mas a gente pode conciliar o nosso trabalho com a nossa vida. Então, se eu quiser parar 1 horinha, 2 horinhas para poder fazer o que eu gosto, eu posso fazer isso. Eu sempre quis trabalhar numa área que fosse assim para mim, que pudesse ter um momento para minha família, porque eu nunca gostei da corrida dos ratos, nunca gostei dessa coisa de estar correndo e não apreciar a vida. Então, para mim, esse trabalho é muito bom. Então, vocês aproveitem o momento, aproveitem a vida, curta. Hoje está uma sexta-feira muito linda, entendeu? Muito maravilhosa. E já já vou aproveitar essa minha sexta-feira. E não só essa sexta-feira, como os outros dias. Vou tentar lembrar sempre de apreciar cada momento como se fosse o último. Então não deixe para depois, o que você sente vontade de fazer agora. Viva o agora, porque o amanhã só pertence a Deus. Então procure fazer o que você mais gosta, o que você está sentindo vontade agora no coração, nesse momento. Então vai fazer. Não se aprisione nas coisas. Curta, viva, minha gente, só viva, só aproveite. E sobre isso, essa mensagem que eu senti vontade de fazer agora. E eu tava pensando que tem pessoas que se perguntam qual é o momento certo para gravar conteúdo. Eu acredito que o momento certo para gravar os conteúdos é o agora, entendeu? Não deixar para depois, porque muitas pessoas não estão gravando porque acreditam que para gravar tem que ter um cenário lindo, maravilhoso. Não é isso, minha gente. Claro que o cenário é muito importante também, mas não é isso que vai fazer o seu canal ser um canal bom, crescer. O que vai fazer é você mesmo. O seu conteúdo é você mesmo que faz, você que é o seu nicho. Então, se eu fosse esperar para poder gravar, eu não tinha feito tantos vídeos nesses últimos tempos. Eu mesmo tenho o cenário que eu queria ainda, entendeu? Não tenho o cenário que eu queria, mas tive a oportunidade de fazer o cenário que eu queria, mas eu dei prioridade a outras coisas na minha vida, entendeu? O meu cenário pode esperar um pouquinho mais. Eu dei prioridade a outras coisas que é mais importante do que o cenário agora, entendeu? E vocês podem ver, a minha parede, ela tá manchada ali. Eu tô pretendendo comprar ou pintar de novo, né? Ou colocar um papel de parede. Porque quem tem criança sabe, né? A casa não fica limpa, minha gente. As crianças saem sujando as paredes todas. Mas eu ia deixar de gravar por causa disso. Não ia deixar de gravar por causa disso. Então comecei a gravar. Porque eu focava em outras plataformas. Nas outras plataformas não me ligava em cenário, essas coisas não. Eu gravava a minha realidade, minha rotina, entendeu? E não focava em ter cenário perfeito, como muitas pessoas aí focam. Embora que é importante também, mas não é a prioridade, não é tem que ser pra ontem, dá pra esperar, minha gente. Então o que eu quero dizer com isso, que você não deixe de gravar, porque você não tem um cenário perfeito, não. Faça seu conteúdo, continue gravando, que tudo é no tempo certo. Uma hora você vai conseguir fazer o cenário que você tanto sonha. Ou também, se você não quiser, você pode gravar do jeito que você está gravando, porque quanto mais natural, melhor. Eu acredito que a naturalidade das coisas é mais importante, porque as pessoas estão querendo mais isso, coisas mais simples, mais natural, entendeu? O menos é mais, como já dizia, né? E sobre isso, minha gente, não deixe de fazer seus vídeos, porque você não tem o cenário ainda do jeito que você sonha, do jeito que você quer. Vai gravando seus conteúdos, com o tempo você vai se ajustando,
você vai conciliando as coisas. Não perca seu tempo, não procrastine por causa disso. Vá fazendo seus conteúdos, e o mais importante é gravar conteúdo. E às vezes o conteúdo tem mais qualidade do que o cenário. Às vezes a pessoa tem cenário, muitas têm cenário e não tem conteúdo, não tem qualidade nos seus conteúdos. Então não é só o cenário, tem que ter qualidade nos seus conteúdos também, minha gente. Você tem que focar nos seus conteúdos. E com o tempo você vai tendo qualidade, você vai aprimorando, vai ajeitando, vai fazendo o cenário do jeito que você quer. Então não deixe de gravar por causa de besteira. Muitas pessoas deixam de gravar também porque não tem uma roupa legal, não tem uma roupa. O simples é o mais importante, né, gente? O simples, não tem isso de roupa. O que vale é a qualidade dos seus conteúdos, do seu jeito. Tem gente que gosta do seu jeito de ser, tem gente que não gosta. E a gente não vai agradar todo mundo. Então não deixe de fazer as coisas que você tá com aquela mente que vai querer, que é perfeição, que é agradar todo mundo, que a gente não agrada todo mundo, a gente agrada. Se a gente tentar agradar o máximo que a gente puder, já tá bom. Eu mesmo, se eu conseguisse agradar uma pessoa só, eu já estou satisfeita. Eu fazendo uma pessoa gostar e eu fazendo melhorar o dia dessa pessoa, eu já estou feliz, entendeu? Então não vá por perfeição, não vá por se inspirar porque fulano fez assim, eu quero fazer igual. Não, minha gente. Fulano tem uma trajetória de vida e você tem a sua, cada um no seu processo. Então fique no seu processo, uma hora. Quanto mais você vai fazendo, você vai evoluir, né? É tudo gradativamente, tudo dentro do seu devido lugar. Não vai colocar como se diz, os bois, as carroças na frente do boi, né? Como já dizia minha mãe. E é sobre isso, né? Não deixe de gravar, vá gravando devagarzinho, uma hora você vai conseguir realizar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos. E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E é sobre isso. E lembre-se, seja grato.